Parte 2, continuação da igreja primitiva, história da igreja primitiva. Continuação do assunto do vídeo anterior. Então, a igreja teve seu início na cidade de Jerusalém. Nos primeiros anos de sua história, as atividades da igreja limitaram-se àquela cidade e arredores. Em todo o país, especialmente na província setentrional da Galileia, havia grupo de pessoas que criam em Jesus como o Rei Messias. As sedes gerais da igreja daquela época eram o cenáculo, no Monte de Sião, e o pórtico de Salomão no templo. Todos os membros da igreja pentecostal eram judeus. Eu vou ler lá em Isaías, na Bíblia, capítulo 2, versículos de 2 a 4. Diz assim: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos, e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. No versículo 4 diz: e ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Certo? Então, nos primeiros 6 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, dá a entender que durante este período o apóstolo Simão Pedro era o dirigente da igreja. Em todas as ocasiões, era Pedro quem tomava a iniciativa de pregar, de operar milagres e de defender a igreja, que então nascia. Está escrito assim também nessa pesquisa. Isso não significa que Pedro fosse papa. Em Mateus 23, do versículo 1 a 13. Eu vou ler. Diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Pois, porém, não querais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então nesse texto aqui está
relatado aqui que não devemos chamar a ninguém de rabi, de mestre, e nem de pai, porque um só é o Pai, que está no céu. E na Bíblia também diz, não lembro se foi falado aqui, que não devemos chamar de Senhor, que há um só Senhor, que é o nosso Jesus Cristo. Todos nós somos irmãos, certo? Então, Mateus capítulo 23, de 1 a 13, certo? É só ler isso aí. Recordando então, isso não significa que Pedro fosse papa ou dirigente oficial nomeado por Deus. Bom, vou fazer um parênteses aqui. Aliás, isso não significa que Pedro fosse papa ou dirigente oficial nomeado por Deus. Creio, sim, que Pedro era um dirigente oficial, vamos dizer assim, apontado por Deus, Pedro. Mas isso naquela época, porque Pedro era uma pessoa espiritual. Ele havia recebido os dons espirituais, ele estava preparado. Então Deus ungiu Pedro para ser o dirigente da igreja, de fato, certo? Então Pedro, ele estava ungido, ele era o pastor, certo? Então, eu vou esclarecer melhor isso aqui, mas eu vou continuar o texto aqui, daí na hora certa que eu dou uma explicação melhor aqui. Então, o dirigente oficial nomeado por Deus. Ele era o dirigente oficial, de fato, nomeado por Deus. Tudo acontecia como resultado da prontidão de Pedro em decidir, de sua facilidade de expressão, de seu espírito diretivo. Está lá em São João, capítulo 21, do item 15 a 17. Então, eu acredito que não é só essa questão. Pedro, de fato, era uma pessoa que ele tinha facilidade de expressão, ele tinha um espírito assim de diretivo. E então Deus usou essa qualidade dele. Mas ele era um pastor, ele era ungido, ele estava preparado, certo? Lá em São João 20, capítulo 21, eu vou está o mandato, a unção que ele recebeu de Deus para dirigir a igreja. Mas isso não quer dizer que ele seja o Papa eternamente. Não. No decorrer da história, os pentecostais, a igreja verdadeira, Deus dá os dons em cada geração, certo? Quando Pedro morreu, Deus com certeza levantou outro. Ungiu outras pessoas para dirigir a igreja, certo? Daí aquelas pessoas que estão qualificadas, que recebeu o dom também, o dom de pastor, o Espírito Santo revela, ele fala para a pessoa tomar o cajado e dirigir aquela obra espiritual. E até hoje isso é feito. Até hoje isto é realizado, certo? A igreja somos nós. Onde um ou dois ou três estiver reunido em seu nome, ele ali está. Então, Deus levanta aquele que está com o Espírito Santo e que está com o espírito de direção ungido, ele vai dirigir o culto, dirigir a obra de Deus, certo? Isso não quer dizer que tenha que ser o Papa. O Papa, ele é uma figura política, um homem carnal, para começar. Isso não quer dizer que não pode haver um Papa espiritual, com certeza pode. Basta ele ter o Espírito Santo. Mas pelas obras nós conhecemos a árvore, pelos frutos, né? Então, com certeza, esses que ficam espalhando papas, não estou generalizando, mas esses que espalham, com certeza, não têm o Espírito Santo. Eles não são ungidos. Com certeza, né? Mesmo nessa igreja que eu estou criticando indiretamente, nós fazemos a crítica para isso, para que a obra de Deus ela venha a ser realizada com honestidade, para que os verdadeiros se manifestem. Com certeza, deve haver alguém lá que tenha o Espírito Santo, que pode dirigir a igreja no Espírito. Mas só Deus pode mostrar isso e revelar. Se Deus não mostra e não revela, porque talvez não tenha. Certo? Eu não estou aqui julgando nem julgando a pessoa do Papa, mas pelos frutos, pelo que o Papa faz aí, misericórdia. Uma igreja
pecadora, conhecemos pelos relatos aí que é uma igreja pecadora. A Igreja Católica Romana é uma igreja que, vamos dizer assim, aceita o pecado, certo? Com Deus, o Espírito Santo não aceita o pecado. Não faz, o Espírito Santo não faz parede e meia com o pecado, tá bom? Eu não vou falar muito aqui, eu vou continuar aqui o assunto. Então, lá no livro de São João, capítulo 21, versículo 15 a 17, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe na terceira vez Jesus: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Então aqui está o mandato que Jesus deu a Pedro, mas isso não quer dizer que seja eternamente, porque ele ia morrer, certo? Então Deus dá, o Espírito Santo dá o mandato às pessoas para dirigir a igreja, mas a igreja somos nós, são os homens. Onde um ou dois estiver reunido em seu nome, ali ele está, certo? Não aquela igreja material de concreto com parede de tijolo, isso aí não é igreja, isso aí é uma casa de oração, certo? Então, onde um ou dois ou três estiver reunido em nome dele, ele ali está. E aquele que está com o Espírito Santo, certo? Para apacentar as ovelhas, certo? A esse é dado essa autoridade, o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. E isso aí acontece muito no meio pentecostal. Por isso essas igrejas mortas aí, que não conhecem o Espírito Santo, não tem o trabalhar do Espírito Santo, certo? Isso aí é tudo da carne. Isso aí é tudo empresa, dinheiro, política, com religião, certo? Lógico que aqui é a minha opinião, mas é a minha opinião baseada na minha experiência, certo? Na minha experiência de banco na igreja, sou um evangelista, revelado pelo Espírito Santo, certo? Não é revelado pelo homem. Então é assim, tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.